Os irmãos estão felizes com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Não tem coisa melhor do que nós podermos estar na presença de Deus, né? Nessa sexta-feira, nesse culto da vitória, né? Libertando os cativos pelo poder da palavra. Olha só que maravilha. Libertando os cativos, né? Será que existe alguém que esteja em cativeiro, alguém que esteja preso a alguma situação, né? E muitas vezes nos deixa preso, cativo de algo, né? Porque muitas vezes nós não entendemos algumas coisas quando se fala de, de uma palavra que o Senhor quer nos falar, né? E aí fala libertando os cativos, né? Pelo poder da palavra. Eu creio que nessa noite, se houver alguém precisando, necessitando dessa palavra para ser liberto de algo na sua vida, seja em qualquer área, seja em qualquer situação, com certeza, se você hoje estiver com seus ouvidos aguçados, com seu coração aberto, para poder pegar, ter posse dessa palavra nessa noite, pode ter certeza que o Senhor vai fazer o mover. E pode ter certeza, seja qual a área seja qual o momento, seja qual a situação, que muitas vezes nós achamos que não estamos presos a algo, achamos que muitas vezes nós estamos libertos, mas muitas vezes existem pessoas que estão sendo cativos de alguma situação, de alguma coisa que você até pensa que você está tendo liberdade, mas não está. Você até pensa que está tendo liberdade, mas não está. Você está preso a algo que está lhe impedindo de você realmente ter a sua liberdade. Como o Senhor nos ensina. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 3, né? Vamos ler do capítulo 1, né? Até o verso 10, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe respondeu Nicodemo: como pode suceder isto? Acudiu Jesus
tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Glória a Deus. Vamos ficar até aí. Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Aqui nós podemos entender que Nicodemos era um homem mestre nas leis, né? Aqui ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Aqui, para quem conhece esse texto e para quem não conhece, nós podemos entender que Nicodemos era um homem altamente estudioso. É um homem que para chegar à posição de Nicodemos tinha que começar jovem, pequeno, aos pés dos outros mestres, até chegar a uma fase de se tornar um mestre também naquela época. Então ele era um homem que entendia de leis, ele era um homem que ensinava, era um homem instruído, ou seja, era um formado em teologia, sabia tudo de lei. E mesmo assim aquele homem todo seu intelectual, ele viu algo em Jesus. Ele viu que aquilo que Jesus ensinava, aquilo que Jesus falava, os milagres que Deus fazia, né, os ensinamentos, tinha algo diferente. Tinha algo que Nicodemos e tudo, com toda a sua sabedoria, com todos os seus ensinamentos que ele teve, ele precisava tirar dúvidas. E aquele homem, ele foi ao encontro de Jesus durante a noite. E para aquele homem ir até o encontro de Jesus à noite, é porque ele tinha dúvidas no seu coração. E ele queria saber e queria entender. E ele vai ao encontro de Jesus à noite. Muitas vezes a gente até fica se perguntando por que aquele homem foi se encontrar com Jesus à noite, às escondidas. Mas aquele homem, ele era um homem de posição, era um homem que, por mais que ele sabia que Jesus era um homem popular, ele não poderia ser visto, porque naquela época as notícias se espalhavam muito rápido. E ele defendia a sua posição, um homem que era do Sinédrio, um homem que para ele não iria ficar bem, mas ele foi lá falar com Jesus. E ali Nicodemos, ele fala com Jesus, e Jesus fala para aquele homem algumas coisas que aquele homem ficou: mas como pode um homem velho nascer de novo? Como pode? Um homem estudado, um homem cheio de sabedoria, como pode um homem velho nascer de novo? Né? E aí nós muitas vezes nos perguntamos: será que nós mesmos já nascemos de novo? Será que hoje, mesmo nós sendo homens e mulheres que desceu as águas, batizados, hoje em dia nós somos pessoas realmente diferentes? Aquele homem era um homem que congregava na igreja, era um homem crente, mas mesmo assim aquele homem precisava nascer de novo. Mesmo assim aquele homem teria que entender que ele tinha que descer as águas, se batizar e nascer de novo. Ele precisava ser liberto, porque mesmo aquele homem com seu todo entendimento, ele era um homem preso às leis,
Era um homem cativo. Aqueles homens ali, eles não abriam o coração. Aqueles homens ali, eles lá, eles não concordavam com nada que Jesus pregava. Tudo que Jesus pregava para eles, tudo era algo que não vinha de Deus. Não vinha de Deus. Mas nessa noite, eu gostaria de levantar aqui para nós nessa noite e falar sobre uma grande transformação. Uma grande transformação. Muitas vezes nós precisamos de uma grande transformação. Mesmo nós estando dentro da igreja, mesmo nós sendo congreguistas, mesmo nós dando nosso dízimo, mesmo nós dando nossas ofertas, mas ainda muitas vezes estamos precisando de uma grande transformação. Que muitas vezes não tem ocorrido no coração de muita gente. Porque a transformação ela não vem de fora, e sim de dentro. É de dentro que se começa uma grande transformação. E uma grande transformação, o que está transformando, essa transformação não é. O que essa transformação ela não é. Primeiro, não é um nascimento natural. Essa grande transformação ela não é um nascimento natural. Vamos ver aí Romanos 8:7. Romanos 8:7, do 7 ao 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Olha só, viu? Isso é um nascimento natural, é aquele homem que ainda está na carne, é aquele homem que ainda não aceitou Jesus, é aquele homem que ainda não tem o Espírito Santo de Deus. É um homem que não entende as coisas do Senhor. É um homem que não entende as coisas espirituais. É um homem que, se você for chegar para ele e for falar das coisas de Deus, das coisas do Senhor, ele não vai entender. Ele precisa de tudo de ser ensinado, ele precisa nascer de novo, ele precisa que o Espírito Santo venha trabalhar na vida dele. Nós podemos ver que muitas pessoas, quando a gente começa a falar de Jesus, ela tem um coração duro para poder entender as coisas de Deus. É preciso que muitas vezes a gente procure orar por aquela pessoa, procurar levar para ela um ensinamento, para que ela venha entender algo da parte de Deus. Porque são pessoas que ainda não nasceu de novo, são pessoas que ainda vivem nesse mundão, para entender as coisas da carne. Vamos ver aí, aqui em João 3:3. Olha só, João 3:3 ele vai dizer, né? Jesus falando, né? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha só, se não nascer de novo, não pode ver nem o reino de Deus. Ele não pode nem ver, quanto mais entrar. Olha só. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso Jesus estava falando para Nicodemo, um grande homem que entendia da lei, um homem que congregava,
um homem que sabia de cor o Pentateuco, de ponta a ponta. De ponta a ponta. Começava um jovem e passava a vida toda estudando. E Jesus estava falando para aquele homem que ele tinha que nascer de novo para entender as coisas do Senhor. Glória a Deus. Segundo, não é aceitar uma doutrina. Não é aceitar uma doutrina. Sabemos que os dias de hoje que nós vivemos, existem pessoas, grupos de pessoas que se reúnem e ali eles acham tudo que estão fazendo algo que Deus está concordando, onde na verdade nada do que eles estão fazendo ali, levando o nome de Deus, Deus está de acordo, porque são doutrinas do homem, não é doutrina de Deus. Nós podemos entender que existe um grupo, né, que são desigrejados, né? Eles têm muitas vezes se reúnem, às vezes em casa, em algum lugar, e ali eles pegam uma Bíblia, lê, e ali eles fazem as suas próprias doutrinas, ali eles fazem os seus próprios ensinamentos, né? Levando a Bíblia, mas muitas vezes não está de acordo com o que Deus quer falar para os nossos corações. Concordância com algumas doutrinas. Aqueles homens, na época de Nicodemos, eles tinham a doutrina deles, eram fechados naquilo ali, e não abriu o coração para as coisas que Jesus estava ensinando. Eles não abriu o coração. Mas Nicodemos, ele abriu o seu coração e viu que a doutrina de Jesus vinha de Deus. Que a doutrina de Jesus era algo que levava à salvação. Era algo que levava à salvação. E aquele homem se despertou para aquilo ali. Ele viu algo diferente, ele viu uma doutrina realmente que vinha dos céus. E ele abriu seu coração e foi ao encontro de Jesus. Nicodemos, para muitos, ele foi um crente que não ganhou uma alma. Por quê? Porque naquele tempo ele não poderia sair lá do seu conforto, como quem diz, aquele seu conforto ali, e querer arriscar até a sua própria vida. Até a sua própria vida. Mas Nicodemos, ele fez uma grande coisa. Coisas que muitas vezes nós, como crentes, temos que aprender. Um dia nós temos que sair do muro. Um dia nós temos que resolver. Realmente, se nós iremos realmente de coração servir a Jesus ou se não vamos. Se realmente vamos fazer algo pela obra do Senhor ou se não vamos. Nicodemos, ele foi o responsável para ali pegar o corpo de Jesus para embalsamar. Ele pegou um dos óleos mais caros que tinham e passou no corpo de Jesus. Ou seja, para isso, Nicodemos, ele teve que se expor para poder fazer. Olha só, ele teve que se expor. Porque quando Jesus morreu, não dava tempo as pessoas como João, como os apóstolos, como as mulheres em si, pegar o corpo de Jesus e fazer todo o procedimento. Porque o dia já estava se acabando e naquela época, tudo no sábado era o sábado sabático,
que não poderia ter nenhum tipo de sepultamento, porque não podia, né? E eles se apressaram em fazer todo esse ritual e dar para Jesus um enterro digno, um enterro que realmente estava nas Escrituras, como era para ser, como tinha sido profetizado. Glória a Deus, aleluia. 3. Não é uma reforma de vida. Uma grande transformação não é uma reforma de vida. Muitas vezes nós pensamos que sermos transformados, fazemos uma grande transformação em nossas vidas, é simplesmente uma reforma na nossa vida. Como se a gente pegasse tudo uma casa, jogasse todos os móveis fora e fosse comprando tudo novo, tudo novo, tudo novo, fazendo uma grande reforma. Isso não é uma grande transformação. Isso não é uma grande transformação. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu vou fazer uma grande reforma. Eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, vou deixar de fazer isso, achando que aquilo ali é realmente a reforma que Jesus quer que a gente faça na nossa vida. Mas não. Uma reforma de vida é bem diferente, né? Bem diferente. Mas nós vamos aprender hoje o que realmente é uma grande transformação. Nós vamos aprender hoje o que é realmente uma grande transformação. Uma grande transformação operada por Deus. Vamos ver aí em Atos 9, 22. Atos 9, 22 e 26, até o 26. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha só onde já começou a grande transformação de Paulo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si, tiraram-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardava também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite, colocando-o no cesto, desceram-o pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Olha só. Paulo, ele teve uma grande transformação. E a grande transformação de Paulo foi um negócio tão interessante que nem os discípulos acreditavam. Acreditavam que Paulo realmente tinha sido transformado pelo poder da palavra. Eles não acreditavam. Porque Paulo, ele defendia uma lei do Antigo Testamento, que a lei de Paulo era aquela lei que ele seguia, perseguia o povo de Deus. Para ele achava que ele era correto, mas não. Mas no dia que Paulo realmente teve um encontro com Jesus, aí Paulo conheceu a grande transformação que Deus fez na vida dele. A grande transformação que Paulo fez na vida dele. Glória a Deus. Vamos ver aqui, Gálatas 1, do 11 ao 16.
Gálatas, capítulo 1, do 11 ao 16. Faço, pois, porém, saber, irmão, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguiu eu a igreja de Deus e devastava. Viu aí? E na minha nação, quando ao judaísmo avantajavam-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprovei. Revela seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem tendência, não consultei a carne e sangue. Olha só, viu aí? Paulo, ele realmente teve uma convenção. E Paulo, como ele fala, ele se converteu diretamente com a revelação de Jesus Cristo na sua vida. Quando Jesus se revelou para ele. E Saulo, naquele momento de tudo, ele foi convencido pela palavra de Deus. Um homem que era perseguidor da igreja. Um homem que vivia fazendo barbáries contra o povo de Deus. Mas quando ele teve um encontro genuíno com Jesus, Paulo, ele realmente teve uma grande transformação na sua vida. Foi líder, ganhou muitas almas e até hoje continua ganhando. Glória a Deus. Isso é uma grande transformação. Uma renovação interior. 2. Uma renovação. O que esta transformação é? Uma transformação operada por Deus, uma renovação interior. Vamos ver aí 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2, 5. Do 5 até o 17. Olha só. Segundo Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Glória a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Olha só, as coisas velhas passaram. E a partir do momento que Paulo teve uma renovação com Jesus, ele passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Que maravilha, que maravilha. Paulo, ele chegou a ser batizado, né, pelo Barnabé. Glória a Deus. E nós podemos ver que Paulo, ele foi um grande exemplo para os gentios. Ganhou muitas almas. Ele realmente sofreu pelo Evangelho. Ele realmente passou a nos mostrar o que realmente é uma grande transformação. Uma grande transformação. Você passa a viver o Evangelho na sua essência, como realmente Jesus ele quer que nós façamos.
Glória a Deus, aleluia. Uma experiência consciente. Uma grande reforma, ela também tem uma experiência consciente. Vamos ver aí João 9:25. Glória a Deus. Ele retrucou: se é pecado, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Olha só. Glória a Deus. Aí nós podemos ver aquele cego que estava lá no tanque de Betesda. E Jesus passou e curou aquele homem. Olha só. E aqueles homens do Sinédrio ficavam perguntando para ele, pressionando ele: como você era um cego de nascença e hoje você está vendo? Aí ele diz: uma coisa eu sei. Era cego e agora eu vejo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos ver aí também João 4:42, que fala daquela mulher que estava lá naquele poço. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passa aí, irmão. Glória a Deus. Passando 2 dias, partiu dali para a Galiléia. Olha só até aí, irmão. Jesus, ele passou ali por Samaria. Aquela mulher estava lá naquele tanque de Betesda. Olha só. E aquela mulher, ouvindo as palavras do Senhor, tendo uma conversa com ele, com Jesus, assim como Jesus teve com Nicodemos, aquela mulher conversando com ele, e Jesus, aquela mulher não precisou nem ela contar a sua vida para Jesus, porque Jesus já sabia de tudo da vida daquela mulher. E Jesus simplesmente tudo lança a palavra sobre aquela mulher. E através da palavra que Jesus lança sobre a vida daquela mulher, ela tem um encontro genuíno. Aquela mulher, ela passa e tudo a entender que Jesus é realmente o Filho de Deus, é o libertador. E aquela mulher, ela sai na cidade, e ali ela sai contando as maravilhas que Deus tinha feito na vida dela. Que Jesus era realmente um profeta. Nós podemos entender que aquela mulher teve um encontro com Jesus. E aquele encontro mudou a vida daquela mulher. Isso é uma grande transformação. Aquela mulher já tinha tido não sei quantos maridos. Aquela mulher era cativa de situações onde ela não era livre. Ela não era livre, mas ela passou a ser liberta e tudo a partir do momento que ela teve um encontro com Jesus e através da palavra que foi lançada sobre a vida daquela mulher. Através da palavra que Jesus lançou sobre a vida daquela mulher, aquela mulher realmente passou a ser liberta. E aquela mulher, ela passou a ganhar novas vidas para Jesus, falando do amor de Deus, falando o que Jesus tinha feito na vida dela. Glória a Deus. Porque Jesus deu água para aquela mulher. Não a água que eu e você pensam, mas sim a água do Espírito Santo. A água que realmente tudo fez mudar a vida daquela mulher. Porque a água sacia a nossa sede. Mas a palavra de Deus, ela nos renova, nos enche. Tem transformação de vida através da palavra.
Quando nós estamos postos, irmão, da palavra de Deus, com que Deus ele fala na Bíblia. Porque se a Bíblia diz o que diz, eu acredito no que ela diz. Porque está escrito. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Por que esta transformação é indispensável? Tem que haver uma transformação. E é indispensável essa transformação acontecer na minha vida e na sua vida. Ela tem que acontecer. Porque, como diz Jesus falando para Nicodemos, se ele não for transformado, ele não vai ver o reino dos céus. E ele fala também que se ele não for transformado, ele não vai entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Então tem que haver transformação. Porque se não houver, a lei de não ver ainda não vai entrar. Então é necessário essa transformação na sua vida e na minha vida. Essa transformação é indispensável e Jesus não abre mão dessa transformação. Todos nós temos que ser transformados pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. A santidade de Deus, ela exige que nós sejamos transformados. Vamos ver aí Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu aí? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Se não houver transformação, você não vai ver qual agradável e perfeita é a vontade de Deus na sua vida. Não vai ver. Por que não vai ver? Porque você não se tornou ainda uma pessoa transformada. Você ainda não está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida. Você ainda não entendeu o que Deus quer te revelar na tua vida. E para isso Deus, Ele não pede, Ele exige a transformação. Ele exige a transformação em nossas vidas. Porque se não houver transformação, a gente não vamos entender os planos de Deus na nossa vida. Se não houver transformação, nós não vamos ver o reino de Deus. Nós não vamos entrar. Precisamos dessa transformação em nossa vida. E nós precisamos meditar que se nós achamos que nós somos bons, nós temos que ser melhor ainda. Tem que ser melhor ainda. Se nós achamos que nós estamos fazendo muito, nós temos que fazer muito mais. Se nós achamos que nós estamos cansados de pegar e fazer a obra de Deus como é para ser, não se canse. Procure fazer mais e mais, porque Deus, Ele nunca vai dar algo para você fazer que você não consiga carregar. Ele não vai dar nenhum peso para você que você não consiga levar. Sempre Deus Ele vai dar algo para você que você consegue fazer. Consegue fazer. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aí Filipenses 16. Não, Filipenses não, bota aí. Bote aí.
Efésios 4, 22. Aleluia. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompeu segundo a corrupção do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedendo da verdade. Olha só até aí mesmo. Deixa aí. E vós revesteis do novo homem, criado segundo Deus em justiça. Ou seja, nós temos que se tornar uma nova pessoa. Temos que se tornar uma nova criatura. Olha só. Segundo Deus em justiça e retidão, procedeste da verdade. Porque Deus, tudo para Deus tem que ser algo genuíno, algo de verdade, uma transformação sincera. Não aquela transformação que muitas vezes a gente demonstra ter e não é. E tem pessoas que muitas vezes a gente pensa que realmente é uma pessoa transformada. E muitas vezes essa pessoa, quando sai do seu trabalho, muitas vezes aonde estuda, essa pessoa não é uma pessoa realmente transformada, como realmente muitas vezes demonstra quando está no meio do povo de Deus. Realmente é uma realidade. A transformação genuína é aquela que quando você é aqui, junto com seus irmãos, lá fora, você ainda é melhor ainda. A sua demonstração, como realmente é transformado, é diferente. Porque você demonstrar que realmente é um crente dentro da igreja é fácil. Mas você demonstrar realmente que é crente lá fora, aí já é uma outra situação. É diferente. As batalhas vêm, vem muitas lutas, muitos desafios, e muitas vezes você como crente não aguenta aquela pressão que realmente é para aguentar. Glória a Deus, aleluia. A obra de Cristo pede, pois, para isto, né? A obra de Cristo a pede, pois para isto ele morreu. Romanos 5:8. Coloca aí, irmão, Romanos 5:8. Para isto ele morreu. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, segundo nós ainda pecadores. Olha só, Jesus, ele morreu por cada um de nós, ainda nós pecadores, e Jesus estava ali naquela cruz, morreu por cada um de nós, para que um dia eu e você tenhamos essa grande oportunidade de transformação, pelo poder, pelo sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Nós temos essa oportunidade de sermos pessoas transformadas. E Jesus, ele morreu por cada um de nós, porque ele nos amou de tal maneira que deu seu único filho,
para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus. Coloca aí Romanos 32, 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só, Jesus, Deus, ele diz que não poupou o seu próprio filho. Antes, por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha só que maravilha. Deus, ele entregou o seu filho para cada um de nós. Um dia temos essa aí, ó, graciosamente todas as coisas. É por isso que a palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É ou não é? Porque nós sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não somos simplesmente nada. Precisamos de Deus na nossa vida. Precisamos de Deus para que nós realmente passamos por uma grande transformação. Precisamos dessa transformação na nossa vida. Não pense que nós como crentes, não pense que nós como servidores da obra de Deus não precisamos ser transformados. Ainda precisamos de transformação em nossa vida. Ainda precisamos melhorar mais ainda. Ainda precisamos realmente tudo entender o plano de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o plano de Deus na nossa vida ainda. Ainda não entendemos. Mas pode ter certeza que quando houver transformação, nós vamos ver o plano de Deus na nossa vida. Não tenha dúvida disso. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Vamos ver aí Mateus 2. Mateus 2. Mateus 3, 2. Coloca aí para mim aí. A palavra de Deus, ela ordena. Mateus 3, 2. Aprendei vós, porque está próximo o reino dos céus. Bota o 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: reparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só, usava João veste de pele de camelo, só até lá mesmo, glória a Deus. Olha só, aí nós podemos entender, né? Que Deus, ele vai dizer aqui, né? A palavra de Deus ordena, e ordena que nós realmente passe por essa transformação. Aí no 3 ele diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só, Jesus, Isaías, ali naquele deserto, ele clamou, e dali, através da voz do vento, aqueles ossos, né, eles reavivaram, ficaram vivos, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra de Deus. Porque quando a gente está clamando, quando a gente está buscando, pode ter certeza que as suas palavras elas têm poder.
As suas palavras, ela tem poder. Glória a Deus, aleluia. E nisso nós podemos entender que, através da palavra, ela liberta. Liberta aquelas pessoas que estão no cativeiro, aquelas pessoas que estão precisando, meu Deus, de água da parte de Deus, para sair daquelas situações onde muitas vezes você acha que é impossível sair. Mas não é. Não é. Foi esses dias, eu estava mais o irmão evangelizando, e ali nós encontramos um rapaz que ele estava no meio da rua catando lixo, e a gente ia passando e nós simplesmente paramos e entregamos um panfletinho para ele, e ele lá, a gente disse, rapaz, podemos deixar uma palavra para ti? Ele disse, pode. E ele lá, catando lixo lá, tudo aí, ele parou e ficou ouvindo. Nós demos uma palavra para ele, eu o irmão Teix. E aquele rapaz, ele ficou lá ouvindo. Aí quando ele terminou, ele pegou e disse, olha, eu era uma pessoa que vivia drogado. Era uma pessoa que vivia no mundo, não tinha onde morar. Vivia aí drogado. Não tinha casa. Eu não tinha nada. E um dia um certo homem chegou para mim, ele falou comigo, pregando a palavra de Deus, e eu de imediato procurei saber onde era a igreja, e fui lá visitar a igreja, e olha, pelo poder da palavra eu fui liberto. Hoje eu tenho uma casa para morar, hoje eu tenho uma esposa, estou noivo e vou casar. Olha só. O que eu acho muito interessante nesse trabalho do evangelismo é que a gente se depara com cada situações que você fica assim, abismado. Porque quando você acha que a sua história foi uma história que realmente você precisava de uma transformação, tem gente muito mais precisando de uma transformação genuína. Porque está lá no fundo do poço, sem saber como sair da situação, mas às vezes através da palavra, aquela pessoa é tirada do cativeiro, é tirada daquela situação, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Glória a Deus, aleluia. Para nós encerrarmos, vamos ver aqui como ocorre essa transformação. Pela obra do Espírito Santo, nós pecadores. Olha só. Vamos ver aí João 3:5. João 3:5. Glória a Deus. Cinco a 8. João 3, do 5 ao 8. Respondeu Jesus, em verdade te digo, né? Que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Olha só que maravilha. Temos que nascer de novo. Temos que nascer do Espírito. Temos que ter essa transformação genuína na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver aí. Vamos ver aí. João 3,14. Bota aí João 3,14. 3,14 ao 16. Diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo o que nele crê
tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só que maravilha, como ocorre essa transformação. Aleluia. Vamos ver aí Atos 8, 26. Atos 8, 26. Olha só. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da Cadeste, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava em volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Passando. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo-lhe o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vês? Ele respondeu: como podeis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto. Glória a Deus. Ora, passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Glória a Deus. Até aí. Glória a Deus. Olha só o que nós podemos ver aqui nessa passagem aí de Filipe. Filipe, ele foi transportado lá de onde ele estava, de Samaria para o deserto. Olha só. E ali, através daquele homem que iria ali numa carruagem, lendo a passagem de Isaías, que não entendia nada, Felipe vai lá e pergunta para ele se ele entende. Ele diz que não entende porque não tem ninguém que o ensine. E Felipe pega e tudo ensina para aquele homem, e aquele homem compreende, e aquele homem tudo ele se converte, e aquele homem, ao ver água, ele diz: o que impede de eu ser batizado? Felipe desce com ele, aquele homem é batizado, e aquele homem passa a ser um homem que realmente nasceu da água e do Espírito. Olha só que maravilha, o poder da palavra. E a Bíblia vai dizer que Felipe, naquele mesmo instante, depois que aquele homem é batizado, quando aquele homem procura Felipe já não está mais lá, porque Felipe já foi arrebatado para outro estado. Já foi ganhar a alma e lançar a palavra em outro local. Porque aquele que é nascido da água e do Espírito, é onde Deus ele fala, o vento ele vem de todo lugar. Aquele que é nascido de novo, que vive no Espírito, você pode estar aqui, mas ao mesmo tempo você pode sair daqui e ir para outro lugar. E você vai continuar fazendo a obra de Deus. E você vai continuar ganhando as vidas. Por quê? Porque você está fazendo a obra de Deus e você está entendendo o plano de Deus na sua vida. Você nunca vai dizer não, você sempre vai dizer sim para fazer a obra do Senhor. Nunca vai dizer um não. E ali o Espírito Santo vai se carregar em colocar você em locais onde Deus levou você. Através dos ventos, como o Senhor diz. Porque o Senhor,
ele pode vir numa grande ventania, mas também ele pode vir num vento bem baixinho, onde mal você escuta aquela ventania. Mas se você for uma pessoa que tiver espírito, se você for uma pessoa que estiver entendendo o plano de Deus na sua vida, você sempre vai estar conectado com as coisas de Deus. Sempre vai estar conectado. Sempre vai entender. Sempre vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Quantas e quantas pessoas não têm um talento extraordinário? Um talento onde Deus quer que essa pessoa use, onde Deus quer que essa pessoa ela venha através da sua vida fazer grandes transformações em outras vidas, porque através do seu exemplo, através das suas palavras, através daquilo que você deixa Deus lhe usar na sua vida, você pode trazer grandes transformações para as outras vidas. Grandes transformações. Além de você ser uma pessoa transformada, você vai trazer transformações para a sua vida quando você entender o vento que Deus está colocando na sua vida. E esse vento é justamente para isso, para você entender que onde o vento lhe levar é para você ganhar vidas para Jesus, fazer o plano de Deus. Glória a Deus, aleluia. É essa a mensagem que eu queria trazer nessa noite para vocês, a grande transformação. Aquele homem teve uma grande transformação na vida dele, com todo o conhecimento dele, com tudo que ele achava que sabia tudo, mas ele não sabia nada, porque ele não sabia como adquirir a salvação dele. Ele precisou realmente tudo chegar aos pés de Jesus e entender que não basta ser uma pessoa teóloga, sabendo de tudo, entendendo de todas as leis, se ele não nascer de novo. Se ele não nascer de novo. Glória a Deus, aleluia, e desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo, amém.